Senhoras e senhores, amigos do canal, hoje eu venho apresentar para vocês o nosso novo projeto, nossa nova história que será construída aqui no YouTube. Eu, o apresentador que vos fala, Matias, e meu grande amigo, dá um salve aí, Jaqueta. Meu nome é Vinícius Jacques, estamos aqui junto com o Matias para falar um pouco de futebol, né? A área que nós não entendemos porra nenhuma, Mas a mas gente que quer o falar, Rafa entende. mas a gente quer falar. Então, já resumimos o canal, velho. É dois idiotas que não entendem de porra nenhuma, mas é muito fã dessa porra, dessa caralha que é o futebol, dessa paixão que a gente tem, que a gente dividiu durante muito tempo. A gente estudou 3 anos junto, era 3 anos matando aula pra ver convocação de Copa, pra falar sobre futebol, pra fazer esquema tático, fazer convocação. A gente fazia umas merda, né, velho? Puta merda. Faz parte da vida de todo adolescente, eu Cara, acredito, todo né? mundo que gosta de futebol, velho. Todo mundo que gosta de futebol, não tem jeito. Mas hoje a gente vai começar a nossa história aqui no Gênios da Bola. Então eu peço a você que chegou agora no canal, se inscreve, deixa o like, eu garanto pra você que vai ser uma história muito foda de acompanhar. Então, a partir aí do dia 11, a gente vai começar a ter a Copa do Mundo, a gente quer fazer pós-jogo, quer fazer análise, vai ter shorts, vai ter conteúdo pra cacete, e eu espero que vocês gostem. Mas hoje, Jaqueta, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um bagulho, porra, tá chegando a Copa. Tá chegando aquele momento que o brasileiro pega e mete o eu sou o dono dessa porra, só tem um que tem cinco nesse caralho. É sobre a nossa seleção brasileira, cara. Hoje é a seleção brasileira e a gente quer saber se, mano, o Brasil vai ter chance nessa porra? Tem como ganhar? Tem elenco? Ah, cara, eu particularmente falando, eu acredito que a seleção tem chance sim de ganhar essa Copa do Mundo. Já vou dar um spoiler aqui da minha opinião, porque o Brasil tem bons nomes e para o Brasil poder chegar a essa sexta estrelinha, o Hexa, a gente depende muito de dois jogadores, né? Eu acredito, que é o Vinícius Júnior e o Rafinha. E vamos ver o que eles vão aprontar nessa Copa. Cara, o bagulho é o seguinte, eu já tenho uma opinião sobre esses dois principalmente, sobre um desses dois, na verdade, que assim, cara, vamos lá, o Brasil veio com uma convocação bem interessante. Eu acho, cara, que dos últimos anos, desde aí de 2010, eu acho que é a convocação mais acertada que teve. Eu acredito que você deve concordar comigo. Cara, eu concordo sim, porque é questão de dois ou três nomes só que poderiam mudar, mas, tipo, Cara, falando que era o que tinha, tá ligado? e por exemplo, até o goleiro, que a gente falou assim, os três goleiros estão garantidos na Copa, que no caso seria o Alisson, o Ederson e o Bento, ele fez uma mudança quando viu que, tipo assim, cara, se eu levar esse brother aqui, talvez não dê certo. Meteu o atraso no título do meu Cristiano Ronaldo, o Ancelotti já meteu o louco, falou, opa, Cara, aqui... eu como corintiano, eu queria ver o Neneca na Copa, mas eu acredito que ele acertou muito em levar o Everton, Não, total. porque eu acredito, porque é um goleiro que tem experiência em Copa do Mundo e, tipo, nos outros anos, eu estava cagando e andando pro terceiro goleiro. Cagando e andando. Porque ele Só sabia que que ele ia esse jogar, ano. né? Então, só que esse ano tem chance sim do Everton jogar essa Copa, tá? E Porque, grandes, tá? E porque, grandes. ó, eu vou te falar, o Alisson, ele tá fora de ritmo, tá fora de forma. Mas eu ainda assim confio mais nele do que nos outros dois, porque tecnicamente falando, o Alisson é muito bom, muito bom. E o Ederson, mano, ontem, no jogo contra Panamá, ele não me passou confiança alguma naquele gol. E o Ederson, ele já não vem passando confiança em lugar nenhum tem muito tempo, né? No time dele lá, se não me engano, é o Fenerbahçe, né? Ou o Besiktas. Um dos Não, dois. Fenerbahçe. Um dos dois. Um Um dos time. dois. Galatasaray, lá pra Ucrânia. Essa porra aí, como eu disse, a gente é dois idiotas que não tem porra nenhuma. Então não vem querer informação aqui, amigo. Aqui a gente só traz a meia informação, que é o que eu vou trazer agora. Eu sei que a torcida dele já tem pedido que, cara, não tá maneiro, o cara tem dado umas falhadas. É aquilo, o Ederson, ele não é um mau goleiro. Assim como o Alisson nesse momento também, nenhum goleiro que passou na seleção é um mau goleiro. Eu acho que o Bento tá em uma má fase. Tanto que, cara, quando começou o ciclo lá com a bagunça que foi com Ramon Menezes, Diniz e tal, o Bento foi um achado que a gente falou, opa, talvez a gente tenha achado o cara. Porque o Alisson sempre passou essa desconfiança e o Ederson nunca foi aquele cara que você falava assim, não, confio de olhos fechados. Nunca foi, nunca foi. Então, assim, Teve uma época muito curta que ele passou sim essa confiança, que ele tava voando lá no City e tal. Mas é que coisa de dois, três jogos só, hein? então,
E aí, quando chegou a convocação, todo mundo tava esperando o Bento, porque apesar dos pesares, a gente tava acostumado com os técnicos brasileiros que fechamos esse grupinho aqui e daqui não vamos sair. E, porra, por fim levou um cara que eu acho que ele nem tinha convocado, mano. O Everton, eu acho que nunca tinha ido com o Ancelotti. Se eu não me engano, a última convocação do Everton tinha sido na última Copa, né? Na Eu Copa de acredito 2022. que sim, eu acredito que sim. Então, assim, Porque a gente teve ali, a gente já teve uma correção nos nomes, porque pra mim o Bento não merecia. Quando a gente vai pra zaga, a gente tem nomes ali que, porra, Danilo do Flamengo. Cara, apesar de eu ser flamenguista, me deu uma Libertadores aí, obrigado, Danilo. Mas, cara, não dá pra falar que é um cara nível de Copa do Mundo. Mas, cara, ele levou 9 defensores. Então, um nome ser questionado, eu acho que é uma coisa completamente normal. Então, ele praticamente levou 2 pessoas por setor, o titular Wilson, e mais um Coringa em cada área, né? Em meio campo, ele levou 5 meio-campistas, isso já mostra que ele quer jogar com 2 meio-campistas, e levar esse um cara para fazer essas várias funções que o Danilo, ele na zaga, pelo menos, ele pode fazer a lateral direita, a zaga pela direita, a zaga pela esquerda e a lateral esquerda. Além dele É o ser Coringa, o líder, né? mas o Líder. grande negócio pra mim, assim, falando de desempenho, o grande negócio pra mim dele é, vamos lá, Brasil e Portugal. Brasil e Portugal que é um jogo possível que possa acontecer aí. Cara, vamos supor que lesionou todo mundo, Deus o livre, deu uma caganeira e todo mundo na seleção. Vai o Danilo, você confia? Óbvio que não. Então é foda, mas, vamos voltando. Isso dificilmente vai acontecer, graças a Deus. Ontem, nós tá gravando esse vídeo na segunda-feira, após o jogo contra Panamá. Sim. Ontem, assistindo o jogo, cara, o Danilo, ele por mais que ele não fez nenhuma cagada no jogo, ele não comprometeu a seleção brasileira em momento algum no jogo ontem. Não tô falando, ele não fez uma má partida, mas do mesmo jeito que ele não fez uma má partida, ele não me passou segurança nenhuma, tá ligado? E Eu é creio aquilo, que mas ele- e é aquilo também, era o Panamá. Não era, tipo assim, ele não foi testado contra a França e eu acho que se fosse, cara, seria um jogo pra jogar completamente contra a convocação dele, sacou? Então assim, passando pela defesa, passando pelo gol, a gente tem um nome desses dois setores, assim, 2 nomes, um por setor que a gente pode questionar. Indo pro meio campo, talvez o Fabinho, porque é aquilo, a gente tava assistindo o jogo ontem, eu comentei contigo. Cara, o Fabinho é um cara que eu, pelo menos, não curto, nunca curti na seleção. Mas, se não for ele, vai ser quem? Tá ligado? André, que era do Fluminense, que nunca jogou nada. Gomes. João Gomes, outro também, que, porra, até hoje nunca vi esse futebol de seleção no João Gomes. Eu acho que não tinha outro cara, velho. Eu acho que, querendo ou não querendo, era o nome que tinha. E aí, quando a gente vai pro ataque, meu amigo, puta que pariu, é nome pra caralho. É tanto nome que sobra. Sobra pra Não, e o pessoal que falava que queria ver Pedro na seleção, que era muito melhor que o Igor Thiago, tá tomando do próprio veneno, né? O jogo que o Igor Thiago fez ontem foi putaria, mano. Esse era eu. Mas por isso que eu tô falando. Cara, Por que você não, acha mas que eu tô ó, falando isso? Mas ó, eu vou falar o seguinte, eu acho, assim, vendo agora, porque assim, eu não acompanho, desculpa aos fãs do futebol, mas o Bournemouth não é o time que eu acompanho. Eu vou ter que dizer É que- Brentford. que... Não, Bournemouth. Não, o Bournemouth é o do Ryan. Aí eu já falei merda dobrado. Você tá entendendo a parada? Mas assim, não vai ser os times que eu vou acompanhar, cara. Então, eu vendo o Pedro jogando aqui no Brasil, comendo a bola, e aí vem um cara, Igor Thiago, da puta que pariu. Mano, não era o cara que me enchia os olhos. Só que vendo ele na seleção, eu acredito que, assim, ele é um puta de jogador, em posição física, tem refino técnico, tem aquela explosão e principalmente uma coisa que eu sentia muita falta de ver na seleção, garra. O cara tem uma garra do caralho. Então assim, mano, pra mim tá entregue, só que eu também falo, cara, se fosse o Pedro no lugar dele, acho que a gente perderia em algumas características, sim, que o Pedro ele é mais lento, é mais pesado, eu tenho essa noção. Mas assim, ainda seria um cara que ia contribuir, velho. Essa vaga, quem ganhasse essa vaga, eu acho que tava bem colocado. Não sei a Cara, tua opinião. o Igor Thiago ontem no gol do Ryan, a explosão que ele fez pra pressionar aquela bola lá pra o goleiro errar e sobrar aquela bola no pé do Ryan. No lance do gol dele. Tá certo que o gol foi de pênalti.
mas ele fez uma baita jogada, dando a caneta no zagueiro Não. e Cara, cavando aquele eu pênalti. falo Ele não tinha o que fazer naquele lance, Não, ele não tinha. cavou aquele pênalti. Sim. Mas, assim, eu acredito que você vai concordar comigo. Mas no segundo tempo ele foi o melhor jogador em campo. Ele e o Paquetá. Ele e o Paquetá deram uma. O Paquetá calou a minha boca, tá? É, mais Eu não um. É o queria- Mengão. É o eu Mengas, não né? queria Não tem Paquetá jeito. na seleção. Só que, tipo, ontem, o jogo de ontem, pelo menos, mostrou que precisava de 3 meio-campistas, né? Cara, Porque- E aí eu acho que a gente vai chegar num ponto bem legal desse vídeo, mas pode continuar. Porque ontem, no jogo de ontem, pelo menos, o 4-2-4 não estava funcionando. Ainda mais contra um time que nem o Panamá, que era um time teoricamente mais fechado. Porque no primeiro tempo mesmo, tirando o chute os 10 primeiros minutos de jogo, que foi os 2 chutes do Vinícius Júnior, demorou muito para ter os chutes do Rafinha lá pra frente, né? E isso E sem falar o- que quando vem o gol de falta, que é um, assim, não dá pra culpar ninguém naquele gol, é uma fatalidade, dá uma arrefecida muito grande no time do Brasil. O E Brasil outra, dá o aquela, Panamá- tipo, eita porra, fodeu. E o Alisson ainda precisou fazer uma ou duas defesas ali, teoricamente importantes, tá? O Panamá chegou a criar contra a primeira seleção, a seleção teoricamente titular da Exatamente. seleção brasileira. Cara, Ofereceu um perigo quando tava empacado. Então, mas aí eu vou te colocar um ponto. Assim, uma coisa vai puxando a outra, eu acredito aqui. Primeiro, o bagulho do sistema. Esse 4-2-4. Você acha que vai até o final? Eu acredito que. Eu confio no Ancelotti, óbvio, ele entende muito mais de futebol que a gente, né? Acabei de passar 5 de informação em 2 minutos de vídeo. Então, assim, eu acho que o Ancelotti sabe mais que eu, né? Então, e tipo. O que a seleção brasileira tem de melhor é justamente a correria, o mano a mano dos pontas. O ataque do Brasil é muito bom, não só os titulares, quanto também os reservas. Ontem a gente viu os reservas jogando até melhor que os titulares. Então a gente sabe que se precisar, tem peça no banco. E o Ancelotti, ele pode fazer essa variação, né, durante o jogo. E o 4-2-4 eu acho que é sim a melhor maneira de começar, porque contra a França não foi um jogo terrível, eu acredito. Tirando no segundo tempo, que a França com a menos põe o Brasil na roda, mas tipo, não foi um jogo terrível, porque o Rafinha no começo do jogo teve muita chance de abrir uns 2-3, tá? Mas Mas Não aí é que uma tá, coisa pra aí, cima. aí é que tá, né? O foda. E é isso que eu ia puxar isso e acabei esquecendo. Você falou, os dois, a gente tem o Vinícius e o Rafinha que podem sempre. Cara, tem o ponto que o Rafinha na seleção nessa última sequência de jogos não é o Rafinha. Assim, é um NPC que tá lá que não tá conseguindo fazer o que ele deveria estar fazendo. Porque, porra, ele não chuta, ele não constrói, ele não puxa contra-ataque, ele, na verdade, ele mais mata jogadas. E aí o Vinícius é aquilo, cara. Tem jogo, por exemplo, ontem, ele jogou muito bem, mas era o Panamá, tá ligado? E quando, por exemplo, quando a gente precisou dele contra a França, o cara tropeçava na bola, tá ligado? Então, eu acho que a junção de ter essa formação com só 2 meias, porque não dá pra falar que, assim, óbvio, são meias, mas são volantes de contenção. Eu vejo, por mais que o Bruno Guimarães e o Casemiro eles tenham um passe que pode quebrar linhas, que eles podem fazer movimentações interessantes, eu acredito que se você colocar a Vera, os dois são muito mais de contenção do que construção. E aí quando você pega um time fechado, ou até um jogo onde tem vários meio-campistas, por exemplo, a Croácia. Croácia geralmente é um time que joga com bastante movimento no meio-campo. Quando você tem só 2 caras e você tem um Vinícius que não vai voltar a marcar, que às vezes vai ter um Rafinha, que tudo bem, ele se doa muito bem pra fazer essa contenção e tal, mas não é o forte dele, não é a característica dele, não é a melhor coisa que ele pode fazer por você. Eu acho que a gente vai sofrer muito jogando nesse 4-2-4, principalmente com essas dinâmicas que ontem, com o time titular principalmente, ficaram muito confusas. Essa parte do Matheus Cunha, essas trocas de posição, ficou bem esquisito, tá ligado? duas coisas que foi nítido no jogo de ontem foi a vontade que o segundo time teve a mais que o primeiro time. O segundo time entrou com vontade. O Endrick, por mais que não tenha feito uma boa partida, você viu o maluco correndo até o final, pressionando, disputando cada bola, num amistoso contra o Panamá, tá ligado? Foda. E ele tava lá, ele tava querendo, os jogadores do segundo tempo estavam querendo.
E a outra mudança no segundo tempo foi o esquema tático, que o Paquetá entrou como esse terceiro homem no meio campo, junto E com o entrou muito Danilo, bem. e o Danilo e o Paquetá entraram muito bem no jogo. E era o que tava precisando, né? Um cara mais criativo para achar aquele passe onde tem o Igor Thiago, que ataca muito bem o espaço, puxando pro primeiro time. Tem o Vinícius Júnior e o Rafinha, que também atacam muito bem o espaço. E tem o Luiz Henrique, que dá muita profundidade pro time Sim. também, né? Só que aí que tá também, é aquilo que você me falou ontem, depois eu fui parar pra dar uma pensada e realmente faz sentido. Ontem ele colocou o Wesley e o Luiz Henrique do mesmo lado, basicamente fazendo uma função muito parecida. Então, um matava o outro em determinados momentos, porque o Luiz Henrique ia funilar lá pro fundo, o Wesley também ia lá pro fundo e não tinha essa troca de posições, não tinha essa troca de passe entre um e outro. Talvez fosse um jogo por Ibañez começar na lateral e aí soltar de vez o Luiz Henrique e, enfim, eu acho que, assim, de novo, o Ancelotti entende muito mais de futebol que eu e você, né? Mas assim, como torcedor, dar esses pitacos eu acho interessante, porque cara, vamos lá, eu acho que desde o princípio eu falava pra você lá no grupo do Zap, mano, eu falava, cara, esse 4-2-4 pra mim pode dar certo, porque é o Ancelotti. Eu acredito muito, cara, eu passei a acreditar no Hexa, sabe que do nada, me veio uma carga de energia que eu comecei a acreditar nesse Hexa. Eu tava muito desanimado, no ciclo inteiro. Cara, eu cheguei a duvidar se o Brasil ia pra Copa. Graças a Deus que teve mais vagas, tá? Sim. Porque senão nós ia sofrer um pouquinho mais, tá? Ia dar uma Porque sofrida. essa seleção, não sei não, se aguenta pressão, e isso também define muito pra Copa, né? Sim. O psicológico dos jogadores pra essa Copa, e torcer pra eles aguentarem a pressão, né? Porque vão precisar. Mas eu acredito muito, ainda mais com... Nesse sistema, jogando desse jeito. O Ancelotti vai mudar, ele vai variar durante os jogos, ele não vai manter às vezes se ele vê que tá funcionando, ele não vai insistir. Ele não é o Fernando Diniz, tá ligado? Cara, eu vou te fazer o questionamento que é o que tá na minha cabeça desde o segundo tempo do jogo de ontem. Contra o Egito, que vai ser um jogo mais pegado, tem um time, obviamente, não é ai meu Deus, é uma França, não é? Mas assim, é um time que já tem uma qualidade de elenco mesmo melhor, já tem um futebol um pouco melhor apresentado e tal. O coletivo do Egito é muito forte. Você não entraria com Casemiro, Bruno e Danilo, não? No teu meio? Entrarias com Casemiro e Bruno no teu meio? E Danilo? No teu meio entrarias? Cara, pergunta um pouco difícil, né? Lá ele, mil vezes. Mas, cara, eu acredito que sim, é sim uma opção a ser testada, né? Pro Ancelotti testar um pouco, porque esses 3 meses deu muito certo. Deu muito certo. Momento. Mas na frente, quem você tiraria? O Ancelotti, pela convocação, pelos 26 nomes, tá claro que o Ancelotti tá com a ideia do 4-2-4. Não. Porque levou só 5 meses. Tá bem fixo. É claro que ele vai jogar que ele foi convicto que ia jogar nesse esquema. Mas depois de ser amistoso, ele viu que os 3 meses funcionou, já começou a dar uma pulguinha atrás da orelha deles. Sim, total. E ele tem jogadores, tanto no ataque, que podem fazer esse meia mais criativo, como o Rafinha pode fazer, o Matheus Cunha pode fazer, o Neymar pode fazer, o Paquetá pode fazer. Então, o Paquetá eu acho que vai ser o cara que, se for... Assim, ó, eu falei isso pra você ontem, e se esse vídeo furar uma bolhazinha e pegar umas views, eu acho que eu vou ser meio massacrado, até porque eu já falei um monte de merda, mas eu seria ousado. Eu ia ser pinto louco. Eu acho que a seleção brasileira não pode ter medo. Tem que ser igual no 7-1, pra cima deles. O Dante conhece os alemães, entendeu? Dito isso, Cala a boca. graças a Deus que você não acreditou nisso. Mas eu acho, não, mas agora falando sério, eu acho que poderia ser um teste contra o Egito, sacar o Casemiro desse meio e o Matheus Cunha. Eu tentaria, eu faria esse teste, tá? Eu não tô falando que o Brasil tem que jogar desse jeito, tá? Mas é um teste que eu faria, que seria colocar Bruno Guimarães como 5, o Danilo como um apoio pro Bruno, e aí o Paquetá à frente, ou até quando o Neymar ficasse bom, se esse esquema funcionasse, colocar o Neymar, que seria do caralho ter o Neymar ali.
E aí na frente, mano, aí você pode colocar Vinícius, Ryan e Endrick, Vinícius, Ryan na frente com Luiz Henrique ou com Rafinha. Assim, Então, eu não curto muito Rafinha, tá? Assim, jogando pela seleção, principalmente nesses últimos jogos. Mas são opções, cara. então, é que é complicado. Eu acredito que é sim uma opção a ser feita, mas eu acredito muito que o Ancelotti provavelmente vai testar o time dele, que ele tá como base para essa Copa do Mundo. Ele não vai. Vai ser igual o Panamá, o primeiro, provavelmente. Cara, O primeiro tempo ele vai com o time e vai mudar o segundo. Vai ser a mesma coisa. Cara, eu acredito que tem a chance dele trocar antes, tá? Não, eu também não duvido, não, porque ele vai colocar a campo que tá funcionando, né? Sim. Então ele viu, ontem deu pra ver. Só que tem muito da vontade dos jogadores, né? Às vezes não é só o esquema tático e sim a vontade. Pô, E ontem esse é um ponto. o que eu gostei demais ontem, cara, foi a personalidade do Ryan. Não, o Porque Ryan é o Ryan- loucura. O Ryan, ele é um moleque, mano, ele é um moleque. Tá praticamente estreando na seleção brasileira, hein? Se ele teve 2, 3 jogos, é muito, tá ligado? E, cara, a personalidade que aquele moleque tinha, ele pegava a bola, limpava um, limpava dois e batia pro gol de onde ele tava, cara. Ele, Igor, Thiago, Endrick, são os caras que quando estão na seleção, filho, é bola dentro, vambora. O Vinícius Júnior ontem, ele fez um bom jogo, fez o gol, porque ele tava tentando, tá ligado? Ele tava querendo. Cara, parece que o Maracanã incendiou ele. Eu, assim, óbvio, porra, tá jogando pela seleção, cara. Mas eu senti que o Maracanã deu aquela, tipo, porra, mano. Tamo jogando pré-Copa do Mundo, último jogo, mano, vamos dar vida. E ele foi, cara, eu gostei disso dele. E mudando totalmente de assunto, tá? Agora falando de outra posição e tal. Outra coisa que eu gostei muito do jogo de ontem, que pelo menos eu acreditava, que o Douglas Santos e o Alex Telles eram. Alexandre, isso. Era a mesma coisa, tá ligado? Eu falei, pô, é 6 por meia dúzia, é a mesma coisa ali. Mas não, tá? O Douglas Santos, ele tem. É igual o Wesley e o Ibanes, né? O Douglas Santos, ele ataca muito mais, ele tem uma presença lá na frente. E o Alexandro também tem, mas é um pouco mais defensivo que o Douglas Santos. É que o Alexandre, eu vejo ele muito mais construtor do que atacando. O Douglas, ele pelo menos tenta passar, tenta cruzar, né? Eu vejo mais dessa forma, pelo menos. Eu vejo o Alexandre mais pelo meio do que fazendo corredor. As laterais provavelmente vai ser em dupla, né? Quando o Iban jogar, provavelmente vai ser o Douglas Santos do outro lado. E quando o Wesley jogar aqui, vai ser o Alexandre do outro. Né? Cara, então, eu já... Assim, eu concordo que ontem, o jogo de ontem especificamente, o Douglas Santos foi bem. Foi um pouco mais proativo nessa parte de querer atacar e tal. Mas um jogo que me deixou muito com a pulga atrás da orelha com ele, muito, 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 foi o jogo contra a França, cara. Que ele, tipo assim, eu não sei se você vai puxar aí na memória, mas ele tropeçava na bola, cara. Ele, tipo, teve muita dificuldade. Eu acho que foi mais a pressão de, tipo assim, puta que pariu, é a França. E aí é foda também, né? Porque aí é Dembélé, bater, doer, o caralho, aí é putaria também. E, cara, só que aí que tá. Se você é lateral da porra da seleção brasileira, você não pode ter medo desses caras, pô. Tem que dar uma de Felipe Melo e dar tapa na cara de francês e vambora, tá ligado? Foda-se. Mas, assim, levando em consideração que o Alexandre, pra mim, não tinha que estar na seleção desde 2022, por mim, Douglas Santos, titular, faixa e o caralho é 4, filho. Vamos lá, Douglas Santos. Mas tem a opção também do Wesley, tá? O Wesley joga, dizem, né, que joga muito bem como lateral esquerdo na Roma. Eu não... Ele joga mais como o ala, né? Ele não tem... Mas sim, é uma opção. Cara, mas assim, ó, pensando num jogo onde, vamos supor que a gente não, sei lá, a gente precise reforçar o lado direito e pelo lado esquerdo a gente consiga umas escapadas, dá pra gente tentar meter o Ibanes de um lado e o Wesley do outro e foda-se, tá ligado? Assim, óbvio que eu acho isso muito difícil de acontecer, mas é uma opção, são opções. Cara, sabe, e tipo assim, outra coisa também que me deixa muito animado pra essa Copa e tal, porque, tipo, se tu dá pra ver nome por nome, a seleção brasileira não fica tão atrás das principais seleções da Copa, né? Tirando a França, que é um absurdo. E a Espanha também, porque vamos combinar que eles têm bons jogadores. Tem deficiência, mas tem um elenco muito bom também. Então, é diferente da França, eu acredito que a Espanha não tem tanta peça de reposição, né? E aí eles têm peça de reposições, sim. Cara, o que eu acho legal do Brasil é que o Brasil ele tem muita mudança de característica. Tipo assim, vai sair um Bruno Guimarães e entrar um Danilo. A característica já mudou.
Você tira o Luiz Henrique e coloca o Ryan. A característica também mudou. O Ryan ele vai arrastar pro meio e vai bater. O Luiz Henrique ele faz isso também, mas ele vai tentar levar mais pro fundo, vai tentar afundar mais. O Endrick pro Igor Thiago também já são uma outra característica. E o Matheus Cunha é uma outra característica. Então, assim, opção de jogo a gente tem pra caralho. O que ele quiser tentar fazer tem muita opção, entendeu? E, mano, tem o Neymar, que é um coringa que você colocar ele em qualquer lugar do meio pra frente, ele vai jogar. Cara, eu fiquei muito triste não ter o Neymar pra esses 2 jogos do amistoso. Né? Cara, mas Porque- é o que eu sempre te falei, cara. Vai ser. Ele vai entrar pra jogar 15, 20 minutos, meia hora e tentar resolver, mano. Não tem como. Aí E tá. ele vai resolver, tá? E ele vai resolver. E ele vai resolver. Cara, então, eu tinha muito receio com o Neymar. Só que aí, quando eu lembro que o nosso último gol em Copa do Mundo é do Neymar fazendo o gol meio que sozinho. Tipo, óbvio que teve os passes lá e tal. O Paquetá faz devolve muito bem e tal. Mas assim, mano, ele acha aquele gol, tá? Mas tá, vamos finalizar essa porra. Deu quase meia hora aqui. Cara, vamos lá. Então o Brasil pra você tem chance. O Brasil, ele... Eu acredito que tem chance sim. E digo mais, tá? Vai ser nos trancos e barrancos, mas a seleção brasileira vai ganhar essa Copa do Mundo. Cara, Pelo menos uma final. Uma final Não. contra a Espanha ele vai estar. Uma vamos final lá. contra a Espanha ele vai estar. Vamos lá. Dado uma bisoiada que eu já vi, a gente já deu uma pequena simulada aí você nessa Copa, mas a gente não simulou definitivo. E, inclusive, pra você, safado, que tá assistindo aqui, próximo vídeo do canal a gente vai estar simulando essa Copa do Mundo, beleza? Então, o próximo vídeo vai pegar fogo, a gente vai analisar com a melhor... Como você viu, eu tenho muito conhecimento de elencos, Nossa senhora. eu conheço muito, eu conheço demais. E eu vou analisar nome a nome desses elencos. O Jaqueta também vai dar os melhores pitacos. Então fique ligado aí que o próximo Os vídeo... maiores absurdos já que na internet. Mas fica ligado que esse vídeo vai ser bom, tá? E cara, eu também acho que o Brasil pode ir longe. A minha aposta é que o Brasil vai pelo menos uma semifinal. Mas assim, cara, se o Ancelotti for corrigindo coisinha aqui, coisinha ali, que o time tem deficiência. Claro que todo time tem deficiência, não existe time perfeito. Mas se ele for corrigindo, for dando aquela carinha dele, for dando aquela ajeitada, meu amigo, eu acho que ninguém segura, tá? Cara, e é aquilo, como eu disse, vai ter cobertura aqui de toda a Copa, vamos fazer pós-jogo, vamos fazer resenha, vai ter meme de Copa, vai ter a porra toda. Acompanha aqui. Gente, próximo vídeo vai ser a simulação da Copa, a gente vai fazer agora, terminando esse vídeo a gente vai pra simulação. Então, por favor, se inscreve, deixa o like, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram, a gente vai também postar muito vídeo por lá. Jaqueta vai estar sempre aparecendo lá, fazendo os vídeos curtos dele, que eu sei que ele curte fazer. E eu vou dar minha cara a tapa mais aqui, mas também vou estar por lá, tá ligado? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Jaqueta? Muito obrigado. Compartilha para aquele teu amigo, tá? Que gosta do futebol, que sempre fala aqueles absurdos, fala, ó, tem 2 bobão pior que a gente, ó, assiste lá. Esse vídeo foi alguns, mas vão ter piores. Vocês podem ter certeza que vai ter mais merda falada aqui. É que pro primeiro vídeo nós ainda estamos um pouco gelados, né? Deixa nós soltar. Deixa nós soltar. Cara, pra ver o que acontece. no próximo vídeo já fudeu. No próximo vídeo já fudeu, tá ligado? Mas é isso, gurizada. Deixa o like, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado. Comenta alguma coisa aqui. Como o Jaqueta falou, compartilhe. E até a próxima. Valeu, abraço. Até mais.